Boa noite. Meu nome é Omar Luiz Costa da Silva. Eu tive a honra de ser convidado para fazer a abertura desse colóquio, e em nome da nossa querida Maria Augusta, que é presidente da Associação Fluminense de Reabilitação, a doutora Cátia Pires, presidente da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, e o professor Raimundo Romeu, presidente da Associação Pestalozzi de Niterói. Eu saúdo a todos os presentes para participarem desse encontro, os centros especializados em reabilitação em tempos de pandemia, ações de cuidados e políticas de saúde, políticas públicas. Primeiro, eu queria falar que nós estamos fazendo o 6º colóquio, né? Esses colóquios começaram antes mesmo da contratualização das 3 instituições, a FR, Pestalozzi e a FAC, e se tornou uma parte do nosso contrato como padrão de qualidade, né? Então, o contrato entre a Fundação Municipal de Saúde e as instituições que caracterizadas como CER se tornou um padrão de qualidade a realização desse simpósio todos os anos. E esse simpósio, esse colóquio, foram discutidas questões a nível nacional, junto com o Ministério da Saúde, desde a implantação das redes de cuidados à pessoa com deficiência, com o advento da portaria 193, que criou as redes nacionais de assistência à pessoa com deficiência. Debatemos o plano regional de reabilitação. Niterói foi a região inicial, né, no nosso estado do Rio de Janeiro, onde teve os primeiros CER aprovados, né? Um dos primeiros CER do Brasil foi em Niterói, no nosso município, e nós fomos responsáveis, né, município de Niterói e as instituições, a FAC, a FR Pestalozzi, por discussões no nível de Ministério da Saúde para elaborar a implantação dessa política e também para elaborar os primeiros contratos no estado do Rio de Janeiro e no Brasil com a municipalidade desses centros de reabilitação. Então, se discutiu nesse simpósio essa implantação da política, os planos regionais. Exaustivamente discutimos a questão da regulação. Hoje nós regulamos para 91 municípios do estado do Rio de Janeiro, e essas instituições, a FAC, Pestalozzi e a FR, são as instituições de referência em reabilitação para esses 91 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, uma coisa importantíssima de se registrar é o padrão de qualidade dessas instituições, é responsabilidade do município de Niterói, né, com essa população do estado do Rio de Janeiro. Discutimos exaustivamente o que era o projeto terapêutico singular, que é um ponto nevrálgico da questão da política de atenção e atendimento à pessoa com deficiência. E discutimos, né, junto com o Ministério e junto com outros CER do Brasil, na comemoração dos 60 anos da FR, que foi nosso último colóquio, né, discutimos a questão de como estava a implantação, discutimos a conformação e a configuração das equipes de reabilitação. Então, encaminhamos vários expedientes para o Ministério da Saúde, que agora se realizou a nova configuração das equipes de reabilitação. Então, eu posso dizer que essas instituições em Niterói foi a vanguarda, né, da reabilitação. Ouso dizer até que no Brasil, numa importância política no cenário brasileiro muito grande. Então, eu parabenizo o presidente das 3 instituições, presidentes e as presidentas, aliás, só as presidentas, né? Não, tem o professor Romeu, olha que gafe. Então, parabenizo todos os presidentes por esse trabalho realizado e por esse compromisso que, em tese, estaria dispensado de se fazer esse colóquio esse ano, por causa da pandemia, mas essas 3 instituições, cumprindo o compromisso contratual, mas principalmente cumprindo o compromisso de responsabilidade assistencial, né, fizeram questão de realizar e não deixar
de realizar esse colóquio esse ano para debater a questão da assistência na pandemia por causa da responsabilidade do cuidado. Então, essas instituições, a despeito dessa pandemia mundial, em nenhum momento deixaram de se preocupar e prestar assistência possível e impossível, posso dizer assim até, a essa nossa clientela que em nenhum momento dessa pandemia ficou abandonada. Então, tratou de fazer atendimento, se reinventar, fazer atendimento à distância. A gente acompanhou, e vocês foram parceiros da Secretaria de Saúde de Niterói, na elaboração do plano de retomada, né? É um município que se dedicou extremamente à questão do combate à pandemia, da prevenção, promoção de saúde, e essas instituições, junto com a Secretaria de Saúde, fizeram questão de elaborar, que eu acho que é uma coisa inédita no Rio de Janeiro, um plano de retomada para a rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então, é um plano que foi portariado pelo secretário e foi elaborado em conjunto e tentou no planejamento. E agora essas instituições começaram, a partir do mês de agosto, a atender 20% dessa clientela, né, presencialmente, essa clientela que ela já estava assistindo à distância, passaram a assistir presencialmente e agora estão com uma meta de atender 50%. Na parte de OPMs, que são órtese, prótese, né, que são a dispensação da cadeira de roda, prótese, seja elas oftalmológicas, sejam elas físicas ou ortopédicas ou de locomoção, essas instituições já estão em 100% da sua produção. Isso tudo numa época de pandemia. Em nenhum momento os pacientes deixaram de ser atendidos, em nenhum momento quem necessitava de uma receita, de um atendimento médico, de um atendimento de emergência, de fisioterapia, terapia ocupacional, fono de qualquer membro de equipe disciplinar, as instituições souberam vencer. Não existe receita de bolo, né, para se combater uma pandemia mundial. É a primeira vez que todos nós estamos vivenciando isso. Mas tem uma receita que foi sempre a unidade, sempre o compromisso dessas instituições e sempre a produção coletiva dessas instituições junto ao poder público, junto à municipalidade. Então, isso tem uma importância assim, muito grande. E eu fico muito orgulhoso nesse momento, e não é discurso comum, de ter sido convidado para fazer essa abertura e deixar registrado a importância da atuação no cenário nacional dessas instituições. Então, não vou, se eu ficar falando, eu vou falar muito, que todo mundo sabe que eu falo muito mesmo, então eu vou passar a palavra para a mediadora da próxima palestra, né, que tem como tema incorporando um novo conceito na assistência, né, no contexto dessa pandemia. Então, vou convidar a fisioterapeuta da APAE de Niterói, a doutora Valéria Coelho, para apresentar a próxima palestra. Boa noite. Desculpa aí falar demais. Boa noite a todos. Alô? Boa noite a todos. Boa noite. É com prazer que Bom, eu acho que caiu, né? Acho que a Valéria caiu. Caiu. Então, eu vou ousar, então, apresentar a assistência social da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, a doutora Joana Moratti, para apresentar o novo tema, que é a pandemia, incorporando um novo conceito da assistência. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar participando desse evento, mas eu vou passar a palavra para a Cláudia, né, que ela vai iniciar aí com a nossa palestra, né, com o tema Pandemia, incorporando um novo conceito de assistência. Então, Cláudia,
Fique à vontade aí. Ok. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora desse evento, a Valéria representando a PAI como convidada, e a todos os envolvidos que tornaram possível que o 6º colóquio dos Centros Especializados em Reabilitação ocorresse de forma virtual. Bom, a pandemia do novo coronavírus tem impactado a sociedade mundialmente, especialmente no que tange à saúde e à economia. Ao que diz respeito à rede de cuidados à pessoa com deficiência, esses efeitos são grandes pela complexidade dos problemas decorrentes direta e indiretamente. Por esse motivo, o objetivo dessa mesa, composta por mim e pela Joana da FAC, é apresentar como os centros especializados em reabilitação do município de Niterói têm se mobilizado para enfrentamento das consequências da pandemia do novo coronavírus, contando com grande apoio da equipe técnica da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, que criou um grupo de trabalho da rede de cuidados da pessoa com deficiência para, em parceria com as instituições, buscar os melhores caminhos para garantir a saúde das pessoas com deficiência que são vinculadas aos serviços. Destacamos particularmente as estratégias criadas pelos profissionais, pensando diretamente no usuário, e refletir a respeito dessa necessária adaptação que nos levou à criação de diferentes formas de cuidado e de assistência, principalmente no que se refere ao uso das mídias digitais e tecnologias remotas. Para contextualizar a doença do novo coronavírus, denominada Covid-19, ela é uma enfermidade respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2. A Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro desse ano, que o surto constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Desde então, a OMS e todos os países, incluindo o Brasil, vem monitorando a progressão, o comportamento e as respostas dadas à Covid-19. No dia 20 de março, o Ministério da Saúde declarou, por meio da portaria 454, o estado de transmissão comunitária em todo o território nacional. A principal medida de contenção da disseminação é isolamento social, e uma vez que nós não temos vacinas. A partir disso, o município de Niterói, em 23 de março, decretou o fechamento das instituições de saúde ambulatoriais, tais como os centros especializados em reabilitação. Com isso, a AFR, a FAC e a APN fecharam pela primeira vez nas suas histórias as suas portas, descontinuando os serviços de atendimento e a dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. São em torno de 3.000 usuários oriundos de municípios de Niterói e de municípios pactuados que tiveram seus tratamentos interrompidos. Vale ressaltar que serviços essenciais foram mantidos, como, por exemplo, consultas médicas de pacientes com uso de medicamentos controlados, doação de cestas básicas, etc. Um grande desafio dos centros especializados, traduzidos nas figuras dos seus dirigentes, coordenadores e terapeutas, se relacionava às vulnerabilidades de seus usuários, que sofreriam sem os seus tratamentos, mas que, por outro lado, também são vulneráveis frente à exposição da doença. Na sua grande maioria, os seus quadros clínicos apresentam comorbidades, ou são uma população chamada de risco. Destacam-se também outras fragilidades e complexidades vivenciadas pelas pessoas com deficiências e suas famílias, que podem se agravar em tempos de pandemia, como no contexto social, familiar, econômico e emocional. Rapidamente, os SEDs, nas suas diferentes características, começaram a se organizar para criar estratégias
para que a instituição de reabilitação pudesse chegar até seus pacientes, pois deveria haver uma inversão da lógica do serviço, que não mais seria baseada na ida dos pacientes à unidade, mas o tratamento deveria chegar a seus lares. A saúde mental dos usuários vem sendo uma prioridade, pois eles vêm sofrendo o impacto dos efeitos das incertezas relacionadas à pandemia, como também pela disseminação de informações incorretas, desenhando um cenário assustador, principalmente nos meses iniciais, aumentando a insegurança de todos, tendo como consequências agravamentos dessa problemática de ordem emocional. Diante desse fato, ressalta-se a importância da mobilização dos profissionais de psicologia, que passaram a monitorar os casos de maior gravidade, fazendo um trabalho de acolhimento e de teleatendimento. Foram relatados casos de famílias infectadas pela doença, perdas de diferentes naturezas, crises no contexto familiar, mas principalmente sintomas de ansiedade e de depressão. Destacam-se também as ferramentas virtuais de acesso aos usuários através das transmissões ao vivo, as famosas lives, realizadas pelos terapeutas das equipes multiprofissionais pelas redes sociais oficiais das instituições, levando informação, mensagens motivacionais e orientações relevantes. A adaptação do serviço para a modalidade remota de teleatendimento, para alguns casos, vem sendo realizados também pelas áreas de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia. Esses recursos têm se mostrado valiosas ferramentas nesse momento de necessidade de isolamento social. Elas têm possibilitado manter o vínculo do paciente com seu terapeuta, com o tratamento, com a própria instituição, dando-lhe suporte, minimizando os efeitos nocivos do afastamento. Recentemente, com o retorno parcial de funcionamento dos centros especializados, verificamos que esses recursos mencionados poderão e deverão ser incorporados no serviço das instituições. Bom, mas depois a gente pode ter perguntas, trocar um pouco, então eu passo a palavra à Joana Merati. Foi. Boa noite, a todos e todas que aqui estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação nesse espaço de troca, de discussão, né? A gente continua mantendo as instituições de reabilitação do município, a FR, Pestalozzi e a FAC, continuam com esse compromisso, né? E agora a gente tem aí a APAI, uma instituição parceira que também contribuiu na construção desse evento, respeitando e entendendo a necessidade do distanciamento social. Nós buscamos fazer esse 6º colóquio, né, garantindo a plena participação dos interessados nessa temática e capacitando os nossos profissionais. Eu espero que nós tenhamos boas reflexões acerca dos temas propostos. Então, seguindo, as autoridades de saúde nacionais e internacionais orientaram a população, sobretudo aquelas que apresentam riscos iminentes, a permanecer em casa como uma medida para limitar a exposição das pessoas, além de recomendar modificações comportamentais na tentativa de reduzir a exposição e a transmissibilidade do vírus. As restrições impostas interromperam e limitaram, inevitavelmente, a manutenção da rotina diária com a realização das atividades, principalmente daquelas que necessitavam deslocar-se para os nossos centros de reabilitação. Muito embora fosse a medida mais segura para os pacientes nesse processo de reabilitação, resultaria em consequências negativas, não intencionais, mas de alguma forma traria alguns prejuízos. Em razão disso, nós pensamos, né, inicialmente, nesses atendimentos remotos e
acabaram que ganharam um foco e uma abertura de novas flexibilizações e possibilidades. Em razão disso, o atendimento à distância, usando essas tecnologias, ocuparam um lugar de destaque. Aqui eu vou buscar tratar um pouco dessas mídias e tecnologias utilizadas pelas nossas instituições durante esse período. Muito embora essas práticas tenham sido incorporadas, existem processos e práticas de reabilitação iniciados que não podem ser interrompidos, seja pela gravidade, seja pela fase de lesão, de sofrimento, e, portanto, cabe destacar aqui que as instituições cuidaram para que nenhum paciente ficasse desassistido nas questões que demandavam a sua presença. Os desafios da reabilitação à distância da pessoa com deficiência são perceptíveis pelos pacientes, pelos terapeutas, por seus familiares. Participar desses atendimentos online exige um maior apoio no uso dessa tecnologia, ainda desconhecida por parte dos nossos usuários. Disso, soma-se o fator internet e inclusão dessa dinâmica dos atendimentos na rotina familiar. Sendo assim, os conselhos profissionais buscaram condições para que os nossos profissionais de reabilitação pudessem compreender e trabalhar as possibilidades das práticas clínicas de maneira online. Os conselhos, de uma maneira geral, considerando as diferenças entre as resoluções de cada categoria profissional, flexibilizaram o atendimento online para evitar a descontinuidade da assistência. Essas resoluções e atualizações modificam a forma de realizar intervenções na área da saúde, impondo principalmente novos desafios e trazendo descobertas para usuários e profissionais. Desde o início da pandemia, nossos profissionais estiveram atentos às orientações, recomendações e resoluções de cada conselho sobre as autorizações temporárias e definitivas para uma atuação de forma remota. Essas constantes atualizações são necessárias para entrarmos nas casas de nossos pacientes de maneira mais adequada, adaptando a telereabilitação para cada um, readequando o seu projeto terapêutico singular, permitindo identificar as ações de saúde que variam desde orientações, avaliações ou desenvolvimento de condutas terapêuticas. Todas essas mudanças estão promovendo reflexões sobre as modalidades de atuação, com o intuito de minimizar os riscos de contaminação das pessoas com deficiência que apresentam suas fragilidades em seus quadros clínicos. A intervenção online ocorreu das mais diferentes maneiras, e nem sempre com usuário e terapeutas conectados ao mesmo tempo. Os teleatendimentos em saúde ocorreram por videochamadas, envio de cartilhas, vídeos gravados, materiais educativos, áudios, ligações telefônicas, lives, entre outros. Aplicativos e plataformas como Zoom, Skype, Hangout, WhatsApp e redes sociais como Facebook e Instagram também foram utilizados. A escolha da tecnologia considerou os recursos disponíveis pelos profissionais, mas também as características e as possibilidades de cada paciente, sejam elas físicas, cognitivas ou socioeconômicas. Importante destacar que foi necessário um período de adaptação inicial para adequação a essas tecnologias. No percurso da aplicação dessa nova forma de atendimento, é importante destacar que tivemos pacientes e famílias beneficiadas com a intervenção remota, outras desinteressadas ou com dificuldades nessa modalidade de atendimento. Houveram recusas de crianças pela privação do recurso lúdico e famílias que não conseguiram seguir com as orientações prestadas. O aspecto fundamental foram as pactuações realizadas, respeitando o momento de cada paciente e da sua família. O processo de retomada exige mais do que as adequações sanitárias. Será necessária uma escuta atenta e intervenções voltadas às novas demandas. Uma avaliação dos pacientes baseadas nas informações multidimensionais e multiprofissionais para melhor tomada de decisão e condução do processo de reabilitação.
A nossa reabilitação, ela vai ter que lidar com as demandas biopsicossociais do período de pós-pandemia da Covid-19. Os profissionais terão como desafio lidar com a sobreposição da dor física, afetiva e psíquica, desencadeadas ou agravadas por essa grave crise de saúde pública. Nesse momento, eu vou solicitar, né, a apresentação do vídeo dessas instituições que nós preparamos alguns depoimentos dos usuários, falando um pouco dessa experiência, desse processo desses atendimentos online, né, quais foram os efeitos, quais foram os benefícios e os principais desafios. Então, eu chamo aqui o Guilherme para que apresente o vídeo. Olá, eu sou Carlos Roberto, pai da Gabriela Pereira Terra Gomes. E eu gostaria de externar aqui a importância que as atividades online que a Pai de Niterói desenvolve, a importância que ela tem para nós, família, né? Para eu, o pai, para a nossa filhinha. Nesse período de pandemia, está sendo de uma relevância muito significativa, porque todos ficam praticamente presos dentro de casa e imagina se eles não tivessem alguma atividade. E essa interação que eles têm com os profissionais, isso aí cada dia vai alimentando mais assim a alegria deles. Se não tivesse acontecendo, certamente muitos deles já estariam de repente entrando em depressão. Então, essas atividades, elas são importantíssimas. Nós vemos os nossos filhos felizes, a gente também fica feliz, né? Você gosta, filha, das atividades da Pai online? Gosto. Muito ou pouco? Muito. Muito, né? As atividades físicas, pintura, tudo que tem direito. Contra amigos. Encontra os amigos, ela faz o desenho, escreve, faz um montão de atividade. Só tem a elogiar essas atividades online que a Pai de Niterói proporciona para os nossos filhos. Aqui eu deixo o muito obrigado. Estou feliz que meu pai falou. Tchau, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu nome é Ione, eu sou mãe do Matheus. Matheus tem 14 anos, é atendido na FAC pela Joyce, pela doutora Maria Eduarda e pela doutora Paula. Eu queria dizer que foi muito legal esse atendimento online que eles fizeram nessa pandemia, porque as crianças não ficaram sozinhas, sem o atendimento que elas precisam, e o Matheus gosta muito. E é legal porque não só os pacientes, os pais também acabam tendo uma ajuda, né? Quando eu precisei, tudo que eu preciso, eu falo com a Joyce, ela me direciona, me ajuda o que fazer. Foi bem interessante, eu espero que volte logo, mas enquanto não der para ser presencial, eu acho que o atendimento online funcionou bastante. É isso, um abraço. Meu nome é Daniel, eu gostei muito das aulas online. Uma aula muito boa, de fácil compreensão, uma experiência nova que ele gostou muito de participar, onde eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Olá, eu sou a Érica. Eu sou o Diogo. Nós somos os pais da Laura. A Laura era atendida na FR pelo atendimento presencial, em Físio e TO. A questão da pandemia, nós migramos para o atendimento online e foi uma experiência nova. A gente também começou a ter o atendimento com a fono, que tem nos ajudado bastante, a questão de alimentação, mastigação, postura. A questão de Físio e TO também tem nos auxiliado bastante os novos exercícios. Hoje a gente sabendo que, até por questão de segurança, a gente não está podendo estar tendo os atendimentos presenciais, o atendimento online ele acrescentou bastante, porque além da Laura não ter ficado parada nesse período, a gente tem a liberdade para estar conversando com esses profissionais e estar nos auxiliando e tirando dúvidas. Então, para a gente, o atendimento online ele só veio a acrescentar. Minha perspectiva sobre a terapia domiciliar é que possibilitou a continuidade do tratamento da minha filha. Minha filha é cardiopata e sem o atendimento domiciliar, a gente não conseguiria dar continuidade ao tratamento. Você está gostando do tratamento? Sim. Em casa? Sim. E como é que é pra você? Eu estudo no telefone. No telefone? Que ótimo. E você ajuda a sua prima? Sim. Quando as terapeutas ligam? E vocês gostam? Sim. A terapia domiciliar possibilitou uma integração maior na família, fez com que a gente participasse mais e soubesse como lidar melhor com a criança.
Luciene, mãe do Vitor Rodrigues, ele é autista, ele é paciente da pestalose há 5 anos, ele é atendido no setor de psicologia com a Amanda e no setor de psicopedagogia e terapia ocupacional com a Deise e Camila. Durante esse período de pandemia, os atendimentos presenciais foram cancelados, escola, tudo, e foi muito difícil, pois a rotina do Vitor foi totalmente bagunçada. Ficamos em casa, foi bem difícil lidar com essa situação, mas as meninas, a Amanda e a Deise e Camila, elas fizeram um grupo, onde nesse grupo elas todos os dias estavam em contato com a gente, eles nos orientavam, Tinha um quadro de atividade toda semana pra gente escolher uma atividade, e fazer com as crianças. E todos os dias elas nos aconselhavam, se às vezes a gente estava bem difícil, a gente desabafava no grupo e elas sempre estavam prontas ali para nos ajudar, a lidar com a situação. E graças a Deus eu tenho muito que agradecer, porque mesmo à distância, sem os atendimentos presenciais, o Vitor foi atendido, ele teve atendimento online e foi um excelente atendimento. Eu agradeço muito a você, Deise, Camila, Amanda, foram excelentes profissionais, não deixou a gente na mão, sempre que eu procurava, vocês estavam ali para me ajudar. Agradeço muito a vocês. Também quero agradecer a Ludmila, assistente social, e muito obrigado, Pestalozzi, muito obrigado mesmo, porque em meio a esse momento tão difícil, vocês sempre estiveram junto com a gente. E eu quero dizer que eu tive um atendimento online excelente. Muito obrigado mesmo, de coração. Olá, meu nome é Bernardo, eu faço terapia presencial há aproximadamente 10 anos e no início da pandemia minha terapeuta Regina me convidou para fazer a terapia online. Inicialmente eu fui um pouco resistente à ideia, porque por morar com outras pessoas, essas pessoas estarem em casa por toda parte do tempo, eu achei que eu não me sentiria à vontade e não teria privacidade. Mas mesmo assim eu resolvi iniciar o tratamento. Vem dando super certo, as pessoas respeitam o horário, respeitam o meu momento, eu me sinto muito à vontade, me sinto muito confortável e também foi muito bom para mim pelo ganho de tempo. E assim eu pretendo continuar meu tratamento online. Obrigado. Quero me dirigir como um dos usuários da AFAC, Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, eu, Marcos Ramos Monteiro, que tenho sido muito gratificante para mim a atividade que temos tido com os profissionais da referida instituição, em que não nos deixou a sós ou sem atividade, tem procurado nos alcançar mesmo com essa dificuldade tão grande que tem nos atingido durante essa terrível pandemia. Tantos profissionais, Joyce, Michele, doutora Joyce, doutora Michele, doutora Fernanda, como também os usuários que têm colaborado muito conosco, nós diríamos sem os quais tais coisas não poderiam acontecer. Parabéns, portanto, aos profissionais aqui referidos agora, ou às profissionais aqui referidas agora, como também a instituição de grande interesse para as pessoas deficientes visuais. Muito obrigado, pois, tanto a vocês como também à instituição. Bom, vamos então agora para a discussão, Só no início, problemas técnicos não apresentei, sou Valéria Coelho, coordenadora da APAI Niterói, quero agradecer ao evento, aos organizadores do evento pelo convite, e estar podendo participar aqui para mediar essa mesa, onde os profissionais, a Cláudia Pitanga, coordenadora do Núcleo de Estudo, Projeto e Pesquisa da Associação Fluminense de Reabilitação, e Joana Berati, assistente social e coordenadora da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, muito bem explanaram sobre esses desafios, do atendimento virtual, dessa nova modalidade que veio para suprir esse momento tão delicado e não desamparar ninguém, como pudemos muito bem observar nos vídeos que foram aí colocados, O benefício que, mesmo frente a esses desafios e esse novo aprendizado, essa nova modalidade terapêutica, conseguiram suprir um pouco desse momento tão delicado. Temos aqui muitos agradecimentos, muita gente participando aqui do chat, agradecendo pelo evento. E temos uma pergunta do Sérgio Campelo, que pergunta aos componentes da mesa
qual a diferença da reabilitação na política da assistência social, ou seja, do serviço de proteção social especial para as pessoas com deficiências, para a política da saúde? Então, deixo a pergunta aí aos membros da mesa para responder. Valéria, eu acho que a melhor pessoa para responder essa pergunta é você mesma, hein? Eu acho que assim, eu acho que talvez a Joana possa falar melhor, né? Porque eu acho que as políticas mais recentes são as que valem, né? As mais recentes que nós temos é a Lei Brasileira de Inclusão, a Portaria 793, que regula a rede de cuidados da pessoa com deficiência, né? Essas são leis específicas que regulamentam os direitos da pessoa com deficiência em todos os aspectos, né? Não somente tratamento, né? Então, quem quiser falar alguma coisa sobre isso, né, eu penso que vale as políticas mais recentes, né, que regulamentam pela Lei Brasileira de Inclusão e a Portaria 793, que organiza a rede de cuidados da pessoa com deficiência, né? Então, são mais recentes. Né, Joana? Isso. Essa portaria ela é desde 2013, né? É uma portaria mais recente e que envolve realmente a construção de uma rede, né? Então, a partir disso, a gente começou a trabalhar nessa rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência, na perspectiva ainda de habilitação e reabilitação desses sujeitos, né? Então, realmente traz aí um escopo mais atual, né? Mais nesse trabalho dinâmico de rede. Porque dentro da saúde, né, dentro da rede de saúde, a gente tem uma rede, né, organizada para a pessoa com deficiência, né? Elas são mais específicas do que a rede geral de saúde, né? Não sei se é isso que o Sérgio está perguntando, que eu acho que ele fez uma outra pergunta, né? Então, essas leis que regulamentam os direitos das pessoas com deficiência, elas vêm se consolidando ao longo da história, né? E várias mais recentes, como a gente tem, acho que o marco é a LBI, a Lei Brasileira, né? E para nós, que regulamenta e organiza a Portaria 793, a rede de cuidados, né? Na atenção básica, na ação especializada e hospitalar. Ele compara, eu vi aqui a pergunta dele, né, da Resolução 34 do Conselho Nacional de Assistência Social para a reabilitação do ser, né, essa diferença, porque lá também prevê, na assistência social, também há essa provisão da habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, mas eu acho que é mais uma questão de estrutura, né, de rede, há diferenças mais nessa questão estrutural. Uhum. Valéria, você então, pode comentar acho que também. Você podia comentar também. Eu acho que foi muito claro aí, né, a resposta para o Sérgio, e é isso que a gente tem observado ao longo desses anos, né? Várias portarias e decretos, e que culminou com a Lei Brasileira de Inclusão, que vem trazer, então, a garantia de direito das pessoas com deficiência, e numa ótica muito como do conceito da pessoa com deficiência, numa ótica biopsicossocial. Então, a Lei Brasileira vem englobar, vem reunir essa organização da saúde de uma forma como um todo, da saúde da pessoa com deficiência, tanto do aspecto social, como um aspecto da saúde mesmo, da educação, do trabalho. Então, existiam as portarias anteriores, os decretos anteriores, ainda meio que fragmentado, e depois se consolida com a Lei Brasileira de Inclusão, muito para um aspecto mais de organização dos serviços, né? Onde a Portaria 793 organiza esse serviço do cuidado da pessoa com deficiência no aspecto geral, né? Eu acho que atende a pergunta do Sérgio,
Continuam aqui muitos agradecimentos, né, a importância do depoimento, né, na mesa, o que vocês trouxeram, o depoimento das pessoas, né, dos assistidos dessas diferentes instituições. No chat aqui aparece muitos agradecimentos e a importância desse depoimento para as pessoas, né? Então, acho que assim a gente consegue encerrar esse primeiro momento do evento de uma forma bem clara, e demonstrando que todos aí encaramos os desafios, né? Os desafios que todos nós enfrentamos e conseguimos enfrentar, e estamos enfrentando de uma forma justa para todos os assistidos. Alguém quer uma colocação? Alguém da mesa quer fazer alguma colocação? Assim, para finalizar, eu queria, assim, ressaltar que essa adaptação, ela ainda ocorre, né, que a Joana mencionou, né, é uma adaptação que vem acontecendo, né, de como buscar esse usuário que talvez lhe falte acessibilidade digital, né, então essa é uma preocupação também, de como chegar a esse usuário, né, e no retorno, essa forma híbrida, né, de atendimento presencial e também esse trabalho através de meios remotos, né? Então, é um desafio que essa situação da pandemia nos levou a inventar, a criar, né? Pensando em última análise, né, no tratamento e no bem-estar da pessoa com deficiência, né? Então, podemos, acho que... Tem mais um comentário aqui, importante, da Márcia Cardoso, que ela assistiu o depoimento sobre o acolhimento, mesmo que virtual, estudando a importância, reafirmando a importância, né, desse trabalho e de estarmos todos juntos, né, dentro dessa situação. Então, a Márcia Cardoso, ela ressalta isso, a importância desses depoimentos e mostrando, reafirmando a importância também, né, do sentimento de que todos estão sentindo e que não estamos sozinhos nessa situação, tá? Eu acho que dessa forma podemos, então, encerrar esse primeiro momento, agradecendo a participação da Cláudia Pitanga, da Joana Merati, agradeço ao evento também a participação, né, da APAE como instituição convidada, onde todos estamos juntos, frente a todos esses desafios e ao desafio de reabilitar, né? Então, muito obrigado, acho que podemos encerrar e dando sequência à próxima mesa de discussão, o Marcelo apresentará o próximo palestrante. Convido o Marcelo para estar aí apresentando. Marcelo, desculpa, não está dando para ouvir. Você fechou seu áudio? Desculpe, gente. Meu áudio estava fechado em função de eu não estar participando da primeira palestra, mas vamos lá, eu vou retomar. Meu nome é Marcelo Pacheco, eu sou coordenador administrativo da Pestalozzi de Niterói, né? Venho mediar a mesa que tem como tema desafios da gestão frente às novas modalidades de cuidado, né? A intenção dessa mesa, nós teríamos um representante do Ministério da Saúde participando desse tema de discussão, mas infelizmente nós recebemos ontem pela manhã o comunicado do Ministério, né? Seria uma pessoa da coordenadoria de custeio dentro da Coordenação Geral de Pessoa com Deficiência, mas nós recebemos o comunicado somente ontem pela manhã, que o Ministério não poderia liberar ninguém para eventos externos em função da questão eleitoral. É uma pena, porque o Ministério da Saúde vem participando de todos os colóquios até então, os 5 colóquios anteriores, nós tivemos a participação sempre de uma pessoa da coordenação da pessoa com deficiência,
mas infelizmente nesse momento a gente não vai ter esse ano, espero que ano que vem tenhamos novamente, né, porque é sempre uma presença que acrescenta muito ao evento, né? Então nós vamos começar com a palestra do senhor Telmo Outes, né? Desculpe, Telmo, não conseguiu sair o nome, né? Ele é superintendente da Associação Fluminense de Reabilitação, acho que muito conhecido da grande maioria que está assistindo, né? E eu vou permanecer presente na mesa para a gente iniciar uma discussão sobre o tema. Passo a palavra, então, ao Telmo. Ok, Marcelo, obrigado. Estão todos ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem, Marcelo? Eu estou ouvindo bem. Ótimo, ótimo. Então, boa noite a todos. Eu agradeço uma vez mais o convite. É sempre muito bacana participar com esse grupo que é tão vibrante, né, das nossas instituições. Nós temos um orgulho muito grande de fazer parte dessa rede, né, uma rede unida, essas 3 instituições em particular, acrescentando-se a ela a PAI, a PADA e outras instituições que estão chegando, fazem o bem em Niterói para a reabilitação da pessoa com deficiência, e isso nos dá um orgulho muito grande. A palavra que nós ouvimos aqui nas apresentações anteriores com mais frequência foi dificuldades, né? E dificuldades e desafios, elas já pertencem ao nosso vocabulário, né, desde de seus primórdios, né? Nós temos desafios diários que precisam ser vencidos, e, em particular, na questão das instituições sem fins lucrativos, que lutam com inúmeras dificuldades, com situações, com tantas adversidades, e lutando diariamente. Mas o tema dessa apresentação nossa é desafio da gestão frente às novas modalidades de cuidado, e o que a gente tem a considerar? Eu acho que antes da gente falar em algo contemporâneo, a gente deve se ater à história, como a coisa aconteceu, como a coisa surgiu. Como eu havia preparado essa apresentação contando com a presença de alguém do Ministério, eu fiz uma parte dela focada nesse início de formação. É uma coisa muito curiosa, e a grande maioria das pessoas seguramente não tem conhecimento, é que até o início do ano de 1991, toda a ação de atenção à pessoa com deficiência era ligada à assistência social e à Legião Brasileira de Assistência, tá? E não tinha nada a ver com a saúde. Um movimento das instituições de Niterói, capitaneadas por um deputado federal, daqui da nossa cidade, já falecido, o deputado Flávio Palmier, nós fomos a Brasília, Associação Fluminense de Reabilitação, a BBR, CEJOP e a Pestalozzi, e fomos lá discutir, abrir portas para se discutir isso. Tivemos um primeiro encontro, fomos recebidos à época pelo ministro da Saúde, Alceni Guerra, e de imediato ele convocou a sua equipe de assessores e estruturou dentro do Ministério a coordenação de atenção à pessoa com deficiência. Na época, né, pessoas com necessidades especiais, que tinham outros nomes, né? Então, esse é um marco que a gente não pode deixar. Eu acho que se você quer falar em algo contemporâneo, você não pode perder a linha da história, né? Na terceira reunião nossa no Ministério, já fomos apresentados à coordenadora, à época, a doutora Sheila, que ficou durante mais de 10 anos na chefia desse trabalho, implantou e deu toda a forma a essa estrutura. Em 93, né, já um ano e pouco depois, são lançadas as primeiras portarias de reabilitação, e a coisa começa a trabalhar bem. Em 94, se estrutura melhor, e a gente costuma dizer, né, Marcelo, que a reabilitação, lamentavelmente, funciona por espasmos. Então, nós tivemos um espasmo de um período de 1994 a 2002. Aí, quando estávamos perdendo fôlego em 2002, nós tivemos uma campanha nacional de protetização. Tá? Lançou-se novas portarias, novas políticas, se estabeleceu uma política de atendimento. E mais um espasmo que durou 10 anos. Né? E a coisa, lamentavelmente, e nós queremos deixar isso bastante claro, a coisa não se renova, ela não se alimenta. Então, ela morre e ficamos na dependência de que algum outro gestor, né, com um pouco mais de apoio, desenvolva uma nova política. E 10 anos depois, uma nova política. E a gente precisa brigar, e a gente precisa deixar claro para todos os gestores que a política de reabilitação não pode funcionar dessa maneira. Tá? Nós temos que trabalhar com continuidade, com sequência, porque a pessoa com deficiência, ela não pode ver decair a condição das instituições em atendê-la e acolhê-la.
Tá? Nós vivemos situações extremamente adversas, como a gente vai apresentar a seguir, né? 2011, né, novembro de 2011, o governo federal lança o programa Viver Sem Limite. Nós, durante inúmeros encontros, nós falávamos, né, não se vive sem limite, a vida tem que ter limite, né? Não, mas, enfim, foi um mote interessante e, efetivamente, congregou uma série de ministérios e a questão da saúde da pessoa com deficiência teve um olhar muito, muito pontual e muito expressivo por parte do governo federal. Isso foi muito interessante e a gente teve um trabalho. O desdobramento disso, em 2012, né, as portarias 793 e tantas outras portarias que vieram, e nós começamos, então, a trabalhar com uma nova metodologia, com um instrutivo novo. Tá? Isso foi, gente, um grande passo, tá, para a organização de uma nova política de atenção à pessoa com deficiência. Agora, mais uma vez, tá, estamos chegando a 2022, muito em breve. Vamos esperar mais 10 anos para que um novo espasmo se apresente e se faça uma nova transição? O que acontece? Tá? O que nos deixa extremamente inseguros e ansiosos. Quando se estabeleceram as primeiras políticas, você tinha uma política de remuneração pelos serviços. Uma segunda, até a segunda, nada foi feito para a melhoria dessa política. Estamos tendo hoje uma política em que se implantam valores de custeio, e esses valores de custeio foram lançados em abril de 2012 e até hoje não teve nenhum tipo de correção. A tabela de órtese e prótese que nós trabalhamos hoje, atendendo a milhares de pessoas em todo esse país, não me restringe só ao Rio de Janeiro, né, e a Niterói muito menos, é uma portaria de 2007, novembro de 2007. Você está há 13 anos, completando esse mês agora, 13 anos sem qualquer reajuste. Então, você tem uma política bonita, tá? Uma ideia importante, um olhar para a pessoa com deficiência com atenção e qualidade, e você não tem condições de trabalhar, muitas das vezes, com a manutenção disso. Enfim, em decorrência dessa nova política lançada em 2012, né, como o Omar falou, já em 2013 as instituições de Niterói foram habilitadas para tratamento e dispensação de OPMs. Gente, as nossas instituições atendem a mais de 3 mil pessoas por mês. E todos nós ligados à reabilitação sabemos que você, na reabilitação, não atende o indivíduo, você atende a família. São mais de 3 mil famílias que mensalmente são beneficiadas por essas instituições somente no município de Niterói. Né? Vamos projetar isso para o país. A pergunta e o receio nosso é até quando? Tá? Até quando teremos fôlego para conseguir dar conta de todo esse atendimento. Essa semana, um colega nosso me falou assim, Thelmo, vamos nos preparar para a briga com a indústria para o ano que vem, porque eles estão querendo aumentar os preços. E eu falei, nós não brigamos com a indústria, nós negociamos com a indústria porque nós entendemos e respeitamos os seus limites. O que mais está acontecendo hoje é falta de insumos para essa indústria conseguir, inclusive, dar conta e entregar a nós, instituições, os insumos necessários para nós atendermos a nossa clientela. Então, não é uma questão de briga, tá? É uma questão de entendimento. E hoje, gente, eu deixo um alerta aqui, que eu tenho certeza que é o mesmo sentimento da Pestalozzi, o mesmo sentimento da AFAC em particular, que trabalham com dispensação. Eu temo que chegue o momento que a gente não consiga dispensar uma série de itens da portaria do Ministério da Saúde por total incompatibilidade financeira. Tá? Então, eu acho que temos que ter um olhar sobre isso. Temos que ter um outro olhar, eu não posso ser injusto, né, e jogar isso apenas na conta do Ministério. Temos que ter um outro olhar na busca do cofinanciamento por parte de estados e municípios do Brasil inteiro. Eles têm que se voltar também para a complementariedade desses valores e dessas tabelas. Tá? Agora, falando um pouquinho de desafio, né? Desafio da gestão. Nós que trabalhamos com gestão há tantos anos, né, e eu digo que a gente mata 1,5 leão por dia, no mínimo, né, porque as dificuldades nossas são muito grandes, nós temos que fazer alguns destaques. Né? Hoje, tá, diferente do que muito aconteceu em Niterói, hoje nós temos na Fundação Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, uma interlocução fantástica com uma equipe competente e comprometida. Tá? Você não basta ter uma equipe competente, não basta ter uma equipe comprometida. Ela tem que ser as duas coisas. Tá? E a gente encontra na equipe da Fundação de Saúde, hoje, esse comprometimento,
e trazendo na sua bagagem uma competência muito interessante. Então, o diálogo é fantástico que a gente tem com a equipe, isso a gente não pode deixar de destacar, e, obviamente, isso minimiza um pouco esses desafios que a gente vem enfrentando. De imediato, logo na pós-decretação de pandemia, criou-se, por iniciativa da Fundação, dessa equipe da Fundação, um GT da rede de cuidados da pessoa com deficiência, e para tratar em cima da elaboração do plano de retorno gradual, de enfrentamento dessa situação. Nós encontramos, por parte do secretário, por parte da equipe, um eco em todas as nossas colocações. O secretário visitou nossas instituições, como todos já conheciam, e a gente vem, então, desenvolvendo esse trabalho. Nos preocupa muito esse momento que a gente está vivendo. Houve o compromisso do secretário municipal de saúde e sua equipe de garantir o financiamento durante o primeiro momento, que foi ótimo. Ele acabou sendo liberado dessa garantia quando o Ministério da Saúde e o próprio governo federal publicou portarias e lei garantindo o repasse integral às instituições, em todo o Brasil também, que realmente era a coisa que precisava acontecer. A última portaria, a última lei, no caso, houve um projeto de lei, e agora tem um novo em andamento, e ela findou em 30 de setembro. Nós estamos em estamos em novembro, e sem a garantia da integralidade do pagamento dos serviços de setembro, de outubro, novembro e dezembro. Precisamos muito disso. Existe uma PL, um projeto de lei do senador Flávio Arnes. Esse projeto de lei está no Senado. Desde o dia 14 de outubro, a gente está aguardando que ele venha. Enfim, o atendimento hoje que a gente vem prestando, para quem não gravou bem, nós retomamos a atividade presencial com autorização das autoridades de saúde de Niterói a partir do mês de julho, agora. E gradativamente começamos a absorver o atendimento desses pacientes e a dispensação de órteses e próteses. Durante esse período, até então, e hoje continuamos fazendo tudo, que já foi amplamente falado aqui pela Joana, pela Cláudia, pela Valéria, que foram os teleatendimentos, que foi assim, uma experiência muito rica para a nossa equipe. Sabemos muito bem que o teleatendimento ele se presta em alguns momentos. Ele não pode ser perene, o paciente precisa do atendimento presencial. Mas, durante o momento, as nossas equipes de todas as instituições não deixou de prescrever a medicação por parte dos seus médicos, de fazer orientações, gravar vídeos. Então, as instituições juntas produziram mais de 200 vídeos de orientação a toda essa clientela, a todo esse pessoal, em respeito ao momento que eles estavam passando. Essa retomada gradual vem se dando. Nós estamos completando agora, no mês de novembro, numa pactuação com a gestão, de atingirmos a 50% do limite de atendimento de cada instituição. Estamos abrindo 50% das vagas. Na apresentação anterior, uma pessoa fez uma pergunta, que se ela estiver assistindo ainda, a gente responde agora. Ela perguntou se nós já estávamos recebendo pacientes novos. Como vocês sabem, e o grande número sabe, todo atendimento das nossas instituições é feito através da regulação municipal, o que é uma coisa excelente, que todos nós conhecemos a clientela. Exatamente, foi a Simone Duarte. Simone, então espero que a gente atenda a sua resposta. As nossas instituições estão priorizando o retorno dos pacientes que já estavam em atendimento. Lamentavelmente, durante esse período, com certeza houveram óbitos, houveram outras questões de mudanças, e seguramente vagas vão existir. As nossas instituições deverão estar abrindo vagas para novos pacientes a partir de dezembro, janeiro. Então, fique atento a isso, caso você já esteja no processo de regulação no seu município, caso não seja Niterói, fique atenta que você deverá ser chamada, caso já esteja na regulação. Então, a retomada gradual ela já está acontecendo e a gente vai dar sequência a isso. Um dos desafios que a gente tem é efetivamente manter as equipes capacitadas, garantindo a qualidade do atendimento, considerando essa questão dessa grande defasagem. E não é só a questão de remuneração que eu quero me ater, não, tá, gente? Uma coisa que a gente tem falado muito com as equipes, é que você tem que cuidar de quem cuida. Essa pandemia, ela trouxe problemas do ponto de vista emocional, de insegurança, para todos nós, inclusive o profissional de saúde, ou principalmente esse profissional. Então, a gente respeita e entende muito isso.
Mas do lado da gestão, que nós temos que ter o dinheiro em caixa para fazer frente aos nossos compromissos e pagar os salários, a gente precisa que seja despertado isso. Tá? A defasagem do valor do custeio, tá? Nos últimos 8 anos é de no mínimo 70%, ao passo que nós tivemos correções de salários e despesas muito superiores a isso. Tá? A manutenção, a dispensação das OPMs, foi o que eu falei há pouco. Como é que nós vamos conseguir garantir a dispensação das OPMs se o valor de um produto, de uma OPM, foi estabelecido em novembro de 2007 e esse mesmo valor vigora até hoje? Gente, não precisa ser nenhum mestre em matemática, basta fazer conta, basta acompanhar a evolução dos nossos custos, mesmo domésticos, né? Então, nós tememos que, a partir do próximo ano, as instituições já não consigam mais dispensar equipamentos que são de tão importância para esses pacientes, né? O que tem acontecido hoje é que as nossas dificuldades vêm se agravando com o acréscimo de custos de EPI. Todos os nossos profissionais, a FR tem 213 funcionários, 140 na linha direta de atendimento, fora os atendentes. Então, você tem que dispensar EPIs diariamente para todos esses profissionais. Pestalozzi, um número próximo disso, a FAC um pouco menos, e as outras também, mas, gente, o volume de pessoas é muito grande. Soma aos custos que nós já temos a disponibilização dos EPIs para todos os funcionários. A desinfecção das instituições que a gente vai fazendo. Então, eu quero deixar, em particular, essa questão das EPIs. Ok, Simone está nos agradecendo aqui. E, com certeza, Simone, a gente em breve vai poder estar atendendo as suas demandas aí. Enfim, a gente quer deixar claro, tá? O momento é um momento de eleição municipal. A gente tem recebido alguns candidatos aqui aos cargos, né, eletivos em Niterói, e nós temos apresentado a eles. Nós fizemos, pela Associação das Instituições do Terceiro Setor, junto com a ASP-UF, uma série de reivindicações. Todos os candidatos a prefeito receberam e assinaram essa carta, uma carta compromisso com a questão da saúde da pessoa com deficiência, e nós precisamos, a partir de agora, arregaçar as mangas, fazermos o nosso dever de casa e apresentar aos novos gestores a importância, a indispensabilidade de nós termos o cofinanciamento através de estados e municípios. Se nós não tivermos esse cofinanciamento, gente, nós vamos ter dificuldades, talvez insuperáveis em determinados momentos. Tá? Nós fazemos mágicas em nossa gestão, sabemos disso, sem nenhuma demagogia, contamos com uma equipe privilegiada, os profissionais envolvidos na reabilitação entram com seu coração antes de entrarem com sua mente, né, ou suas mentes, e a gente sabe a dedicação. Mas, como diz um querido amigo nosso, um médico lá da FR, o doutor Guilherme, a saúde não tem preço, mas ela tem custo, e esses custos se acentuam e crescem a cada ano. Tá? Quero agradecer a vocês, me coloco à disposição para alguma questão. Quero reiterar aqui o que nós lamentamos a ausência do pessoal do Ministério, apesar de respeitar as questões que impuseram isso. Thelma, eu queria fazer só algumas pequenas colocações, né? Eu acho que até ratificações em cima da sua palestra, né? Primeiro, falar da questão do relacionamento com o município, né? Que você cita de maneira muito clara e real, como o nosso relacionamento com a Fundação de Saúde hoje é excelente, existe uma equipe dedicada e competente da Fundação Municipal de Saúde que consegue fazer as coisas acontecerem, os atendimentos continuarem garantidos. A gente tem bons relacionamentos com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Acessibilidade, mas a gente nota que falta ao município, isso não é um privilégio do município de Niterói, eu acho que é uma questão nacional, falta uma política unificada à pessoa com deficiência. Né? A gente precisa que esses órgãos se falem para que a gente possa até ter possibilidade de custeio dos nossos serviços integradas por convênios em outras autarquias, e não só ficar tudo jogado nas costas da saúde, né? Que existem inúmeras possibilidades de convênios para atendimentos e complementações, utilizando também outras autarquias do próprio município. E frisar essa questão do cofinanciamento. Assim, fica muito claro que o Ministério da Saúde não tem a menor perspectiva de aumento de tabela, infelizmente. Né? Isso Exato. Não é tratado, isso não é conversado, isso não está sendo proposto, e acredito que não esteja sendo estudado.
Então, se o Estado e o município não estiverem presentes com as instituições para tratar de um cofinanciamento no futuro muito próximo, a gente vai sofrer muito e a população que é atendida vai sofrer mais ainda, principalmente começando pela oficina ortopédica, porque eu acho que a gente já está num limite muito próximo de alguns equipamentos, né? Você sabe disso melhor do que eu, né? Mas, assim, a gente está muito próximo de não conseguir mais dispensar alguns equipamentos. Então, assim, é muito importante, isso é uma sugestão até para os candidatos nessa época eleitoral, que tenham um olhar específico sobre a questão do cofinanciamento. As instituições de reabilitação hoje, que só em Niterói atendem mais de 3 mil pessoas, correm o risco de não conseguir a manutenção, porque a tabela SUS não vai ser corrigida, infelizmente, não está sendo tratado, nada vem sendo tratado a esse respeito, né? Então, sabemos que a questão do Estado é complicadíssima, mas ele também tem responsabilidade sobre o que vem acontecendo, sobre o atendimento. Nós atendemos hoje a 68 municípios, a FAC atende a mais de 90, a FR também são 68, se eu não me engano, né? Então, é fundamental que essa questão... Com a entrada da região norte e noroeste, Marcelo, acho que já passam de 70 municípios já. Já passam, né? Passa de 70 municípios. Bem, era essa colocação que eu queria fazer. Eu não sei se tem tem alguém querendo fazer alguma pergunta no chat. Eu vou ler aqui alguns comentários. Tem um comentário aqui da Fernanda Paesler falando que perfeito essa linha temporal que vem contextualizar de forma bem clara as dificuldades práticas e políticas na realização do nosso trabalho de reabilitação. Ótimo, Fernanda. Acho que a Fernanda coloca de uma maneira bem... Muitos agradecimentos, muitas pessoas elogiando o trabalho das instituições, o Telmo sendo colocado aqui como administrador mais humano que a pessoa já conheceu, concordo. Olha aí. Isso é para me encabular, né, Marcelo? Exato. O Rafael da Silva Santos, coloca aqui. Quem está querendo me encabular, tá certo. Então, bem, eu não sei se nós não tivermos, não sei se o Telmo tem mais algo a colocar, né? Não sei se não parece ter mais nenhuma pergunta no chat. Você tem mais alguma coisa, Telmo? Não, na verdade é isso. Eu acho que o trabalho das nossas instituições, né, ele tem sido reconhecido, né, Marcelo? A gente sabe disso, a gente não pode negar. Sim. Isso é muito importante. Mais uma vez, a gente fala isso em todos os momentos que nós nos encontramos, o orgulho que nós temos das nossas equipes, né? E a cada visita que a gente recebe, ela é extremamente bem acolhida por nossos profissionais e isso nos deixa muito felizes, tá? Enfim, a gente vai trabalhar cumprindo a nossa missão. Eu acho que isso é o que nos cabe. Eu vou aproveitar também para fazer um agradecimento às equipes como um todo, porque fica parecendo que é uma posição cômoda a questão do teleatendimento. Eu estou em casa, a pessoa está em casa, o paciente está em casa, mas não é cômodo. As pessoas tiveram que se reinventar, nossos profissionais tiveram que, diante de todas as dificuldades, criar uma maneira completamente nova de trabalhar para não abandonar todas as pessoas que são assistidas por nossas instituições. Né? Assim, o resultado vem sendo extremamente gratificante. Os relatos que vêm chegando são de crianças que conseguiram ganhar marcha durante a pandemia. Veja isso, assim, crianças da estimulação precoce. Então, assim, isso se deve, eu acho que quase 100% à dedicação e empenho da equipe em conseguir se reinventar num momento de extrema dificuldade. Eu queria fazer um depoimento, Marcelo, até aproveitando o que você falou. Estávamos fechados ainda na pandemia e, eventualmente, alguns profissionais iam à FR para ver uma coisa e outra. E, nesse período, chega um paciente lá que tinha quebrado o pé da prótese. Sim. Tá? E a instituição fechada, e graças a Deus, naquele momento, nós estávamos ali para felicidade nossa e sorte dele, né? Então, rapaz, a gente conseguiu atender, a pessoa da oficina conseguiu encomendar e a gente conseguiu trocar o pé da prótese desse paciente, tá? Então, camarada, a gente ficou muito feliz em ter feito isso, um depoimento que gerou uma alegria em todo mundo que pôde participar e colaborar com isso, né? Isso é muito bacana. Imagino. Bem, a Cláudia já está retornando, né? Seu áudio está fechado, Cláudia. Desculpa. Tem uma pergunta no chat que tem relação mais com a primeira mesa. Sim. E
Eu acho que a pergunta é assim, quanto aos desafios do teleatendimento, né? Qual o principal desafio do teleatendimento? Eu vi a pergunta. Isso, que a gente pode comentar um pouco mais, né? Bom, nada substitui a presencialidade, né? O atendimento, o trabalho é humano, então é uma relação que a complexidade se dá na presença. Porém, nesse momento de pandemia, foi uma ferramenta maravilhosa, né? E acho que a academia, né, vamos dizer assim, a gente vai estudar esses resultados ainda muito tempo pela frente, porque alguns resultados têm sido surpreendentes. Mas, assim, em termos de qual é o desafio? Né? O primeiro desafio é superar isso, é usar a ferramenta, é o uso da ferramenta. Né? Segundo lugar, essa possibilidade de um lugar adequado na casa do paciente. Então, são diferentes desafios de acordo com cada área. Né? Na área da psicologia, eu posso falar, no caso da psicologia, de ter um lugar sigiloso, privado, onde a pessoa possa se colocar. Mas tem o caso da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, né, que a gente vem tendo relatos de melhoras, né, crianças que ainda não falavam, começaram a falar do atendimento de suporte que é dado às crianças autistas, né? Então, assim, são muitas dificuldades, começando pela internet, começando o tipo de plataforma que é usado, não é nada simples. Todos os profissionais terem que ter uma familiaridade com essas ferramentas de uma hora para outra, né? Então, são muita superação, né, para encontrar um caminho para oferecer uma assistência. Mas, incrivelmente, temos tido um retorno surpreendente em alguns casos, e eu acho que nós vamos estudar isso durante um período. Então, nada substitui a presença, mas me parece que isso é uma coisa preliminar, não é um estudo, mas me parece que em alguns casos, em algumas situações, a gente pode lançar a mão dessa ferramenta. Né? Joana, você podia falar um pouquinho também? Está fechado. Seu áudio, Joana. Foi. Eu queria abordar um ponto que foi fundamental, assim, foi um desafio, mas sem ele a gente não conseguiria alcançar, que foi a implicação familiar. Então, em determinado momento, a gente precisou, né, em todo momento, na verdade, durante esses atendimentos online, nós precisamos das famílias, né, principalmente no trato com a criança, com o idoso, né, que acabam não sabendo manusear essa ferramenta. Então, a família foi fundamental para que a gente conseguisse chegar nos pacientes e manter os atendimentos online. Né? Eu gostaria também de ratificar a fala do Marcelo, né, foi uma das últimas falas dele, sobre as equipes. Né? Essas também foram sobre os nossos profissionais atuantes, que foram fundamentais nesse processo, né, que o tempo todo precisaram motivar, né, reinventar atividades, ações, para que os pacientes se mantivessem motivados e pudessem participar dessas atividades online. Né? Então, sem eles, a gente realmente não alcançaria alguns benefícios e alguns efeitos muito positivos que nós tivemos em determinados atendimentos online. As barreiras já apontadas por Cláudia são as barreiras tecnológicas, né? Muitos usuários não têm condições socioeconômicas, então não conseguiam manter uma boa internet, então, por vezes, os atendimentos eram interrompidos ou nem aconteciam, né? Barreiras também, principalmente com crianças que
a gente não tinha muito recurso lúdico, então a gente tentava intermédio pela família, mas às vezes era uma família desinteressada, né? Então foram muitos os desafios, mas a equipe se reinventou, seja com vídeos gravados, com orientações, através de plataformas, né, orientando os pacientes através de áudio, de vídeo, enfim, foram inúmeras as tentativas para que a gente alcançasse aí o atendimento online da melhor maneira possível. Eu queria ressaltar o comentário da Lilian Molins, né, terapeuta ocupacional RT da FR, ressaltando a importância do engajamento, né, quer dizer, sem o suporte familiar e a vontade de que desse certo, seria impossível, né. Por outro lado, essa família também foi beneficiada também com esse suporte dado pelas equipes através dessas tecnologias, né. Então, foi um esforço de parte a parte, né, para superar essas dificuldades, né, e ter um ganho real aí nesse momento tão difícil. Nós temos uma pergunta aqui do Rafael da Silva Santos. Ele pergunta: o atendimento presencial demanda a utilização de EPIs. Como está sendo financeiramente para cada instituição arcar com esses custos? Existe algum apoio por parte do poder público para este novo normal? Então, Thelma. Não, olha só, no caso em particular da FR, a gente também tem que destacar que a gente tem buscado emendas parlamentares para despesas de custeio, que é uma coisa nova dentro do Ministério da Saúde, começou a partir de 2017, se não me engano, e isso tem sido o grande diferencial para nós conseguirmos fazer frente a esse momento, que os custos são altíssimos, tá? Se você considerar o preço dos capotes que você tem que usar, e são todos descartáveis, e luvas em determinado momento, máscaras sempre, touca em alguns casos, proteção para calçado, face shield, enfim, mas a gente tem tido, no caso deste momento, tá, em particular, o recurso de emenda parlamentar que se presta a isso. Esse recurso, obviamente, não veio originalmente para isso, mas como ele é custeio, nós estamos deixando de utilizá-lo no que gostaríamos de fazer no primeiro momento e utilizando para fazer frente a isso. Mas não há nenhum dinheiro novo para isso. Eu vou falar também pela Pestalozzi de Niterói, né? A situação é exatamente a mesma, né? A gente tem que agradecer a equipe lá da Fundação Municipal, agora a equipe da Astec, da Asplan, né, que vem dando celeridade a esses processos de repasse das emendas de custeio, porque elas não são originariamente destinadas a esse custo, mas elas foram fundamentais nesse momento, porque realmente o custo ele é muito elevado, né, ele não se pagaria com a tabela SUS de 2007, ele não se pagaria com os custeios de 2013, né, e se não fossem esses recursos de custeio ingressando na instituição nesse momento, nós estaríamos realmente atravessando grandes dificuldades, mas os custeios vêm conseguindo uma manutenção dos EPIs da melhor maneira possível. Com certeza. E agora, como você lembrou bem, o fluxo dentro da Fundação Municipal de Saúde, ele está sendo bastante ágil. Num primeiro momento, as dificuldades eram inúmeras. Eu conversei muito com o Omar na época. Pegamos subsídios no Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, né, Omar? Discutimos isso, até junto ao pessoal do financeiro da Fundação. Enfim, a partir do momento que se criou, né, um fluxo para isso, efetivamente a equipe tem sido extremamente parceira com a gente. Até porque esse tipo de recurso é uma novidade, eu acho que para todos, né? Ele não existia. E realmente, no primeiro momento, foi bem complicado esse recebimento, demorou bastante, mas eu acho que hoje o fluxo está estabelecido, tem sido bastante célere esse repasse. Perfeito. Bem, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Eu acho que podemos passar a palavra para o Omar, né, professor Omar Luiz Rocha, para fazer o encerramento do nosso evento. Eu gostaria de falar só duas coisas antes de fazer uma consideração final. Primeiro, registrar a presença, além dos nossos presidentes aqui, professor Raimundo Romeu da Pestalozzi, Maria Augusta, né, da FR, Kátia Pires, da AFAC, a presença da Maria Gisele Ferreira, que é da Secretaria de Estado de Saúde, muito bom. E é a coordenadora da reabilitação e também
parceira desses colóquios, desde o início, está presente em todos os colóquios, e dessa vez ela não faltou e está discutindo aqui, às vezes ela manda uma mensagem aqui, a gente conversa também aqui. Então, estou achando muito interessante a participação, e registrar também a presença da Sônia dos Anjos, que é presidente da APAI de Niterói, que já vi que está aí, e a Graça Pinho, que é presidente da ABRAE, e é nossa cidade vizinha aqui, também é um ser auditivo e intelectual que existe por aqui. E agradecer a presença de todos, vi muitos colegas aí, ex-alunos, muitos profissionais que eu já trabalhei presente, agradecer a presença de todos. Prestar um esclarecimento também, complementando a pergunta da Simone Duarte, e eu já vi que a nossa coordenadora de regulação da rede da pessoa com deficiente também está assistindo, a Ana Carolina. Se eu falar errado, depois você me puxa a orelha, né? Mas, quanto aos pacientes novos, é importante que todos que tenham demanda de reabilitação procure a unidade de saúde, tá? Porque não está fechada a fila do Sistema Municipal de Regulação. Então, uma solicitação bem qualificada da unidade faz com que a regulação também observe os casos, e os casos novos, emergentes, graves, estão sendo também priorizados, claro, dentro da lógica da equidade, dentro da lógica da regulação, para que essa pessoa também não seja desassistida. Então, é claro que o prejuízo causado por uma pandemia mundial é uma coisa muito séria, mas o que a gente tem feito de esforço junto à Secretaria Municipal de Saúde, o pessoal que trabalha sob a coordenação da Ana Carolina na regulação de saúde de Niterói, tem sido muito grande para tentar minimizar ao máximo esse problema. Então, não deixe de procurar a sua unidade para demandar o serviço e para que seja colocada no sistema, porque todos vão ser avaliados e, na medida do possível, e, acima de tudo, a gente reza torce para que em janeiro a gente esteja aí já trabalhando com a todo vapor. Se Deus quiser, a vacina também vai surgir. Então, eu queria prestar esse esclarecimento. Eu acho que a tônica desse colóquio foi muito, assim, é um formato muito interessante, que tem sempre uma parte que fala sobre a questão assistencial e sempre uma parte que fala sobre a questão política de saúde, administrativa, e as falas foram, assim, excelentes. A questão do atendimento à distância é uma coisa muito importante. Era importante também que se incorporasse isso na tabela SUS, porque já foi incorporado de uma certa forma para a atenção básica, mas é importante que exista também o financiamento para isso, porque, independente, claro que o atendimento pessoal, presencial é importantíssimo, mas esse atendimento à distância se torna necessário até mesmo no momento pós-pandemia, né, para a gente usar. E o que mais impressiona, que nós vimos nos depoimentos, que foi só uma amostra, mas que exemplificou muito bem, que é de todas as idades. Então, tinha adolescente, tinha criança e tinha idoso também, ali participando, né, vencendo a barreira tecnológica, além de vencer a barreira. Então, ver quanto é importante, que pode ser utilizada como recurso também em tempos que espero que em breve tenha tempos normais. Mas, acima de tudo, eu acho que essa questão do atendimento à distância ratificou o cuidado que essas instituições tiveram com esses pacientes, né? A importância de não se sentir abandonado. Uma pessoa aí falou isso, de sentir que nesse momento era necessário a gente estar junto e também intervindo terapeuticamente. Então, isso foi muito importante, que mostrou a questão do cuidado. E o que o Telmo também colocou,
em relação ao financiamento. É uma coisa que parece que está batendo, é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser encarada. Isso está também, de uma certa forma, normatizado, né, que é a participação, né, que o Telmo falou também, do cofinanciamento federal, estadual e municipal, e todos os entes assumindo responsabilidade. Então, essa discussão tem que ser feita nesse momento. A gente sabe que Niterói, a Pestalozzi, a FR, e também a FAC são líderes em todo o Brasil na dispensação de OPMs, então isso é uma coisa muito importante registrar. O município de Niterói é responsável por uma porção importantíssima a nível nacional de dispensação de OPMs e corre o risco realmente de deixar de dispensar alguns itens já estão deixando de ser dispensado, porque ele já está ficando mais caro do que o que se compra. Então, é importante, claro que isso não é uma coisa que o município possa resolver sozinho, o município tem dado esforço para contribuir nessa discussão, né, mas acontece que é uma discussão que tem que ser feita, né, com os outros entes, né, e com toda a sociedade. Então, isso foi uma discussão extremamente importante. Só que me convidaram para fazer uma coisa, e colocaram discussões aqui que valem outros colóquios, né? Qual a diferença da reabilitação social, né? No âmbito da assistência social e no âmbito da reabilitação que a gente fala na área de saúde, né? Que são a constituição das redes, a necessidade dos equipamentos de proteção social, seja a proteção de média, de alta complexidade, os CRAS. Então, isso cabe um colóquio inteiro. Então, todas essas discussões que colocaram aqui me força a negar a vocês o convite de encerrar esse colóquio, e eu vou declarar não encerrado esse colóquio e que tenha continuidade no 7º, 8º, 9º colóquio. Obrigado pela participação de todos, obrigado pelas essas 3 instituições, pela honra do convite ao Omar. Isso daí me deixa muito feliz mesmo, muito orgulhoso, né, da minha cidade e da onde eu também saí, que foi o movimento da pessoa com deficiência e a minha ligação com todo esse movimento, uma ligação inicialmente familiar, porque tive na minha família um irmão com deficiência, e depois fiz parte desse movimento que eu me orgulho muito de participar. E muito obrigado mais uma vez, parabéns pela organização do evento, e até o próximo colóquio, se Deus quiser, ou em qualquer momento, edição extraordinária. Ótimo, Omar. Muito bom.